vazamento é simples. O insider Alex Perez, do site Cosmic Circles, ele diz que essa versão do Dr. Destino, né, de Vingadores Doomsday, vai vir acompanhada de bruxas e outros usuários de magia. Além disso, ele vai ter também vários artefatos e amuletos. Isso é maneiro pra caramba, né? Porque mostra que o filme vai adaptar muita coisa do Destino dos quadrinhos que nunca foi pro cinema. Bom, de cara vai ser a adaptação mais fiel aos poderes do Dr. Destino dos quadrinhos. Porque nas duas adaptações que tiveram do Dr. Destino, ele nunca foi um usuário de magia de verdade, né? Tanto no filme de 2005 quanto no de 2015, cara, o Dr. Destino era baseado na versão Ultimate dele, onde ele passa pela mesma experiência do Quarteto Fantástico, por isso que ele ganha poderes. No de 2005, o Destino tem um corpo transformado em metal e é capaz de conduzir energia. Eu gostava do Julian McMahon no papel, aliás, eu achava que ele ator sensacional. Ele tinha uma série de... eu esqueci agora o nome, vocês vão lembrar. Uma série que ele era cirurgião plástico, porra, bom demais. Christian Troy? Não sei se o nome Christian Troy era o... Enfim, posso estar confundido. Mas ele tinha essa série, cara, bom pra caramba. Mas aquele Dr. Destino dele, cara, não tinha muito a ver com o Dr. Destino do universo 66. Mas foi legal. Assim, aquele filme eu gostei, tem muita gente que não gosta, né? O de 2015, porra, cara, esse aqui não consegue nem ser uma boa adaptação do Destino do universo Ultimate. Esse é péssimo. Ele não parece o Destino nem como vilão, nem como Victor Von Doom, cara. Os poderes dele vieram do planeta Zero, onde tem aquela energia verde que deu o poder pro Quarteto Fantástico no filme. Eu falei que eles não adaptaram a parte da magia, mas pra ser sincero, eles nunca adaptaram nada do Dr. Destino nesses filmes. Nada. Do que ele é, do core dele, sabe? Nunca foram fiéis ao Dr. Destino. O de 2005 tá mais pra um bilionário, né, que quer investir nos planos do Reed, enquanto que o de 2015, cara, era um nerd que rivaliza a genialidade do Reed, mas não tem o resto do personagem. Zero. O Dr. Destino dos quadrinhos é um gênio em tudo que ele põe a mão. Ele é um gênio na magia e um gênio na ciência. Só pra você ter uma noção, cara, Victor Von Doom era tão bom que quando ele era jovem, o governo dos Estados Unidos convocou ele para projetar armas pra eles. Nessa época, o Victor usava uma bolsa para estudar numa universidade perto dos laboratórios do exército. Foi nessa mesma universidade que ele conheceu quem? Reed Richards. E aqui tá um detalhe que quase ninguém no cinema conhece, né? A magia do Dr. Destino não caiu do céu. A mãe dele, a Cynthia Von Doom, era uma feiticeira romani. Ela fez um pacto com o Mephisto para ganhar mais poder e proteger o povo dela dos soldados do Barão da Lativéria. Só que o poder veio com um preço terrível e a alma dela acabou presa no inferno do Mephisto depois que ela morreu. E foi por causa disso que Victor começou a estudar magia. O sonho dele era resgatar a alma da mãe. Então quando a gente fala do Dr. Destino místico, a gente tá falando, cara, da origem oficial dele. Cara, o Destino sempre foi um vilão muito inteligente, né? Tanto em magia quanto consciência. Eu já falei isso, vou continuar falando. E a magia tá presente na vida dele desde o começo, antes da ciência. Só que todas as adaptações no cinema meio que esqueceram disso, né? Meio não, completamente. Mas Pedro, como é que ele aprende magia sozinho? Então, ele começou aprendendo sozinho com os livros da mãe dele. Mas foi sozinho. Da mesma maneira que ele aprendeu ciência sozinho. Depois de um tempo, antes de se tornar Dr. Destino, ele estudou magia com os monges do Himalaia. Não só aprendeu, mas ele se tornou mestre desses monges. Foi nessa fase que o Destino se tornou o Destino. Porque com os monges ele aprendeu a arte mística que misturava magia e tecnologia, né, com perfeição. Misturou os dois com perfeição. Foi nessa época que ele forjou a armadura dele, que além de tecnológica era mágica. Cara, por isso que eu fico muito animado com esse vazamento que fala dessa galera da magia junto com o Destino. Tem tudo a ver com o personagem. E quem são esses caras? Bom, nos quadrinhos de Guerras Secretas, o Dr. Destino viaja por anos pelo multiverso para tentar atrasar o plano dos Beyonders de destruir tudo. Nessas viagens, ele cria uma religião e ele fica conhecido como Rabun Alau. Eu não acho que a Marvel vai trazer exatamente esse lado do Dr. Destino pro cinema, mas eles podem aproveitar parte disso para reunir o time do Dr. Destino. Ele pode até ser chamado de Rabun Alau, mas eu acho que o que mais faz sentido é ele encontrar outros seres poderosos também, que querem a mesma coisa que ele, né? Ou seja, impedir as incursões. E vamos lá, galera, só para ficar claro para vocês, uma incursão normalmente é quando duas terras se chocam. Com isso, os dois universos são destruídos. Para impedir uma incursão, a melhor opção sempre foi destruir um dos planetas antes da colisão. Tem que destruir um planeta, Terra tem que ir pro saco. Com isso, o planeta é destruído e os dois universos são salvos. Nos quadrinhos, os Illuminati ficaram responsáveis de deter essas incursões. E para isso, eles tinham que destruir os outros planetas. Mas os Illuminati tinham toda uma questão moral que, na maioria das vezes, não deixava eles seguirem em frente, entende? Foi aí que surgiu a Cabala. A Cabala era formada por vilões e anti-heróis que, porra, não tinham nada dessa moral aí não. Nada, zero. Eles iam pra Terra paralela que aparecia nas incursões e, meu irmão, os caras destruíam tudo, passavam o rodo geral. Será que a galera do Dr. Destino é a Cabala do Sam? Vamos falar disso. A Cabala do Destino. Só pra deixar as coisas bem claras aqui, ok? Nos quadrinhos, o Dr. Destino não faz parte da Cabala na fase das Guerras Secretas. Ele fez parte de outras formações da Cabala que vieram antes. Mas essa que sai pelo multiverso destruindo tudo, ele não fez parte. Porque, na verdade, ele estava focado em descobrir tudo sobre as incursões. Mas como a Marvel, né, tem o hábito de misturar conceitos dos quadrinhos nas adaptações do Sam, esse grupo do Dr. Destino pode se chamar Cabala. E aí essas versões do Dr. Destino, né, essas pessoas que vão estar usando a mesma roupa, podem ser variantes de outros personagens do multiverso. E aí isso incluiria
magia, bruxas, usuários de magia, né? Também outros personagens. Quem sabe até um Hulk na versão maestra. Um Steve Rogers da Hydra, já pensou? Um Reed Richards maligno. Isso existe nos quadrinhos. Vai depender do tamanho da nostalgia que a Marvel vai querer passar pros fãs. Eu ia adorar isso acontecer. E ainda falando de personagens mágicos, esse insider, né, o Alex Perez, ele deixou claro que a equipe do Dr. Destino não vai ter um coven de bruxas seguindo ele igual aconteceu em Agatha desde sempre, né? Deve ser só uma ou duas bruxas, por aí. De cara a gente pensa na Agatha ou na Wanda, né? De repente alguma variante delas, né, seguindo o Dr. Destino. Mas tem um nome que pode fazer sentido no filme. Morgana Le Fay. Essa é meia-irmã do Rei Arthur. E faz muito sentido ela aparecer nesse filme. Por quê? Porque além do Dr. Destino aprender ainda mais sobre magia com a Morgana, ele também teve um romance com ela. Então, cara, olha só pra isso. Dr. Destino nos quadrinhos tem muitas ligações da magia. Tanto que ele é reconhecido como usuário de magia pelos grandes magos da Marvel, né? Teve até uma vez que ele foi convocado para um duelo de magos pra decidir quem que seria o novo mago supremo. E a Marvel, cara, bate tanto nessa tecla que em Um Mundo Sob Destino, né, nessa saga aí, nessa história, o Victor Von Doom se tornou o mago supremo. E a gente não pode esquecer da relação mais importante nesse universo mágico, que é a vez que o Destino ficou junto com a Wanda em A Cruzada das Crianças. Eles quase se casaram, mas a real é que o Destino tava aproveitando da falta da memória dela, né? Isso pode acontecer no cinema e eu vou falar mais disso no outro vídeo. Essa relação pode ser adaptada pra Guerras Secretas também. Com isso que eles fariam? Eles colocariam a Wanda ao lado do Destino no começo, mas até o fim do filme ela mudaria de lado, normal. Inclusive teve até outro vazamento que fala que vai rolar uma luta entre os dois em Guerras Secretas. Bom, se tudo isso for real, esse time do Dr. Destino vai ser, porra, bom pra caraca, né, cara? Tem potencial pra entregar muita nostalgia com personagens clássicos. Pô, somar muito pra história. Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho. E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz pra faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997 reais, mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397 reais. 12 de 39, cara. De verdade, é para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers não, empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo.